cabeça dura, nós somos dura serviço. Então, nós precisamos que o Espírito Santo esteja constantemente trabalhando no nosso coração, para que nós possamos nos render. É gostoso, né, esse louvor, como fui edificado. Fala assim, vamos embora agora, vamos embora. Opa, vamos comer um sanduíche ali, está todo mundo feliz. Fomos cheios. Mas eu preciso ser trabalhado de uma forma, sabe, forjado. Amém? Amém? Glória a Deus. E para ser forjado, às vezes nós temos que tomar pancada. Uma espada para ser forjada, você já viu um ferreiro fazendo determinado instrumento? Como é que é? Vai no fogo, não é isso? E sai faísca, não é isso? Trem duro, vai no fogo de novo, depois vai na água, dá uma refrescada. A água é o Espírito Santo, né? Martelo é de Deus, a água é do Espírito Santo. É assim que Deus trabalha na nossa vida, né? Nós precisamos ser forjados todos os dias da nossa vida. Nós precisamos estar sendo endireitado, como diz lá em Isaías, né? Endireitando os nossos caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, retirando os ferrolhos de ferro para não colocar a porta de novo. Isso é importante, né? Isaías fala, retira os ferrolhos, aquele que vai diante de mim, que retira os ferrolhos de ferro. Glória a Deus, para que você não vá lá e coloque outra porta de bronze. Então o Espírito Santo faz uma liberação na nossa vida. Mas vamos lá em Jeremias capítulo 36, não é isso que eu falei? 36, versículo 21. Presta bastante atenção nesse texto. Jeremias capítulo 36, versículo 21, diz o seguinte: então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo, e Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, ou seja, mês de dezembro. Estava diante dele um braseiro aceso. Diga comigo, braseiro aceso. Sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo e estava sobre o braseiro. E não temeram nem rasgaram as suas vestes o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivesse pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Antes deu ordem ao rei, a Jeramael, filho de Ameleque, e Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abidel, que prendesse Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha os escondidos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá o teu entendimento, o teu esclarecimento, ó Deus, traz luz aos nossos corações através da tua palavra, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Rapidamente, nós vamos falar aqui do rei Jeoaquim. Jeoaquim, ele reinou no reino de Judá, em Jerusalém, mais ou menos entre os anos de 634 a 598, mais ou menos isso, um pouco mais, um pouco menos. Esse rei começou a reinar muito novo, em Jerusalém. E o que acontecia? Esse rei, camarada meio complicado e tal, e Jeremias sempre trazendo a palavra de Deus naquela ocasião ao rei, mas ele tinha uma resistência muito grande em ouvir aquilo que Deus queria, não para a vida dele apenas, mas para a nação de Israel, no caso Jerusalém. E Jerusalém passava por situações complicadas, e Deus falava, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar a atitude de vocês precisam se voltar a mim. Então Deus falou para Jeremias, Jeremias, faz o seguinte, você vai escrever tudo o que aconteceu no reinado de Josias, que é o antecessor de Joaquim. Você começa a escrever tudo o que aconteceu até o exato momento. E você vai fazer o seguinte, quando você escrever isso em um rolo,
né? Você vai escrever isso, e depois você vai ler a Jerusalém, você vai fazer essa leitura de Jerusalém. Jeremias imediatamente chama Baruque, um escrivão, fala: Baruque, tudo que eu falar com você, você vai escrevê-lo. E o que aconteceu? Baruque Jeremias foi relatando e foi escrevendo tudo o que aconteceu, né, durante aquele período, toda a vontade de Deus para o povo, certo? Bom, e Jeremias falou assim: olha, Baruque, eu estou proibido de entrar em Jerusalém. Jeremias não podia entrar, né, não na cidade, ele não poderia entrar nas dependências do templo, ele não poderia entrar ali, ele estava proibido de entrar, justamente porque ele trazia a verdade da palavra de Deus. Então ele estava proibido. Olha, você vai fazer o seguinte: você vai ler. Baruque pegando abacaxi, né? Você vai ler. Aí Baruque falou: bom, vamos lá, né? Era fria, fazer isso era perigoso, querido, era perigoso. Então Baruque pegou o rolo, mas Jeremias falou: você não vai, nós vamos esperar então o dia do jejum, o dia do arrependimento, o dia da expiação de pecado em Jerusalém, onde as tribos desciam, né, aquilo que tinha restado, né, do povo de Israel, descia até o pessoal que tinha restado de Samaria, descia para Jerusalém. Para quê? Para esse dia, esse tempo de jejum, de quebrantamento, de arrependimento. Então Jeremias falou: é esse tempo que nós temos que ler esse rolo, esse livro. E foi ali Baruque começou a ler. Diz a palavra de Deus, o versículo 10, diz o seguinte: leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, nos átrios, à entrada da porta da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Ele chegou lá, começou a ler, e o que aconteceu? Os príncipes escutaram aquela palavra, mas que palavra é essa? Claro, é uma palavra de conserto. Essa palavra está dizendo ali o versículo 3, ouvirão talvez, Deus falando com Jeremias, eles ouvirão talvez os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes, a correção de Deus, para que cada um se converta do seu mau caminho, e eu perdoe as suas maldades e os seus pecados. Essa era a proposta de Deus, valer para o povo, para que o povo pudesse se arrepender, para que Deus pudesse trazer misericórdia. Era isso que Deus queria. O impacto daquela palavra, trazer arrependimento no povo, para que o povo pudesse chegar a Deus e, mais importante, aceitar o que Deus queria. Então aquela palavra foi rodando, chegou lá nos príncipes, os príncipes ouviram aquela palavra, temeram aquela palavra, temeram aquilo que Deus estava falando ali através da palavra de Jeremias, e a coisa foi indo, o que aconteceu? Ela foi levada ao rei Joaquim. Resumindo, depois vocês leem o capítulo. Ela foi levada ao rei Joaquim. O rei Joaquim, ele estava, eu disse dezembro, porque era um tempo de frio em Israel. Essa época de dezembro é o tempo de inverno. A temperatura poderia gerar em torno dos 10 graus, mais ou menos, alguma coisa assim. Então Joaquim estava na sua casa de inverno. Estava ali na sua casa de inverno, e havia um braseiro, um aquecedor, para dar conforto a ele e os seus príncipes. E estava ali tranquilo, numa boa, mas de repente chega o escriba e fala assim: olha, o rei, nós estamos trazendo uma palavra aqui, que o negócio não é muito bom não, nós estamos, coisa aqui, e o rei Joaquim falou: não, traz lá, lê para mim. Na hora que o escriba começou a ler, fazer a leitura do rolo de Jeremias, escrito por Baruque, ele começou a ler aquela palavra, e diz a palavra de Deus que o rei estava sentado ali na sua casa de inverno, todo tranquilo na sua mordomia e tal, se esquentando ali. Aconteceu que ele, à medida que foi lendo, ele pegou aquelas folhas,
Aquelas folhas, quando se fala folha, talvez não é o papel que a gente entende, mas algum material, talvez o couro, alguma coisa, né? E ele pegou uma espécie de uma faca, um canivete, e começou a cortar a palavra que estava sendo lida, a palavra de Deus, e começou a jogar no braseiro, diante dos príncipes que ali estavam. Ele começou a desconsiderar aquilo que foi dito por Jeremias, aquilo que foi dito por Deus, e ele começou a rasgar, e começou a cortar, e começou a jogar aquilo no fogo, jogar no braseiro. Logo quando isso chegou ao conhecimento dele, ao ler, ele não conseguiu aceitar o que estava sendo dito, ele não conseguiu assimilar aquilo que Deus queria para ele e para a nação, e ele tomou uma atitude radical: vamos queimar esse negócio, vamos rasgar isso aí. O texto vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que Deus mandou o Jeremias escrever um novo, não teve problema de novo, problema nenhum, só que agora o texto estava relatando que Joaquim fez aquilo. Quer dizer, ele entra na história como um rei que acabou tendo uma atitude extremamente perversa diante daquilo que Deus estava querendo na vida do povo e na vida dele. Bom, muito bem, queridos, o que é isto? Vamos pegar a pessoa desse rei Joaquim. Como você identifica essa pessoa? Como você olha por esse homem? Se você olha o perfil que nós acabamos de traçar aqui, pouco que se falamos aqui, mas de que maneira que você pensa e imagina essa pessoa? Uma pessoa o quê? Orgulhosa, não é? Soberbo, não é? Dono de si, não é isso? Uma pessoa que acha que está por cima, uma pessoa que pode desconsiderar a vontade de Deus, uma pessoa que acha que Deus não vai rever aquilo que cobrou dele. Parece que não podemos, de alguma forma, identificar algumas pessoas aqui, né? A gente pode começar a identificar alguns braseiros, né? Algumas coisas que a gente olha para o rei Joaquim e fala assim: espera aí, com toda sinceridade, quando eu comecei a estudar esse texto, eu falei assim: pô, eu estou parecendo com esse camarada. De que maneira? De que maneira? A Bíblia diz que havia um braseiro aceso ali. Um braseiro aceso. Esse braseiro era que havia na vida daquele homem, do rei Joaquim, muitas coisas que o impediam de ouvir a voz de Deus. Havia muita coisa na vida dele. E esse braseiro justamente estava aceso ali naquele momento, onde ele pegou e começou a rasgar aquilo que estava, aquilo que era de sagrado naquele momento, e começou a queimar. Existem braseiros na nossa vida que nós precisamos apagar. Existem braseiros na nossa vida para que a palavra de Deus tenha livre curso na nossa vida. Porque talvez nós estamos queimando a palavra de Deus. Como, pastor? Como? Joaquim tinha feito uma aliança com o rei do Egito. Ele tinha feito uma aliança com o rei do Egito, com o faraó do Egito. E ele estava de uma forma extremamente confortável, porque ele achava que o rei do Egito ia protegê-lo de Babilônia. Mas sabe o que aconteceu? Depois a história diz que o Egito desceu com suas tropas e Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém. Você sabe o que é isso, querido? Nós às vezes estamos com o nosso braseiro aceso do conforto, da segurança que nós achamos em algumas situações que são passageiras.
Nós achamos que o dinheiro vai nos trazer toda a segurança do mundo, nós achamos que um carro novo, nós achamos que uma casa nova, tudo isso vai nos trazer um conforto. É bom? É, mas nós colocamos muitas vezes o nosso coração voltado a isto, achando que isso vai nos dar uma segurança, vai nos trazer estabilidade, mas não há estabilidade sem Jesus Cristo, não há. Às vezes estamos seguros e pensamos, puxa vida, se eu tivesse isto, se eu tivesse aquilo, eu estaria sendo mais feliz. Se eu tivesse aquilo outro, olha, Joaquim era um homem que pensava assim, estava agindo assim, a ponto de queimar a palavra. E às vezes nós agimos assim. Às vezes estamos confiando nas situações, estamos confiando no governo ou não, estamos confiando nisso ou naquilo, meu amado. Nós precisamos apagar esse braseiro, porque isso está queimando a nossa realidade. Sabe por quê? A minha e a sua dependência tem que ser de Jesus Cristo. Nós precisamos confiar plenamente nele. Nós precisamos confiar. Nós estamos em situações, querido, que se nós não confiarmos no Senhor, se nós não entregarmos, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas você está confiando? Senão você está com o braseiro aceso. Apague esse braseiro e comece a confiar plenamente no Senhor. Comece a confiar nele. Como diz lá Abacuque, né? Pode a figueira não dar certo, pode ter boi no gado, mas o quê? Me alegrarei no Senhor. Nós precisamos apagar esse braseiro, sabe de quê, querido? Esse braseiro do conforto passageiro. Nós temos uma segurança em algumas coisas que são passageiras. Mas tem braseiro demais aqui, queridos. Eu estou falando, Deus me deu aqui 17 braseiros, mas não vamos falar de todos não. Uns 10 não vamos falar aqui. Vamos voltar, Joaquim. Joaquim é um camarada que, se você olhasse para ele, você falasse: puxa vida, esse camarada é de uma ignorância tão grande, de uma ignorância, uma estupidez tão grande. Podia ter mandado guardar o livro, podia ter feito qualquer coisa, mas queimar o livro, a palavra de Deus. Esse cara é louco. A palavra diz aqui que os príncipes olharam aqui e falaram: podia ter feito isso. O braseiro da ignorância. Aquele que desconhece, que não quer conhecer. Meu querido, muitas vezes esse braseiro está na nossa vida, o braseiro da ignorância. Quanto nós somos ignorantes. A Bíblia está falando isso e nós estamos queimando ela. A Bíblia está dizendo: não faz, nós estamos fazendo. A Bíblia diz: toma cuidado, e não estamos tomando cuidado. Ignorância. O que é ignorância? É aquele que desconhece, aquele que não tem a vontade de conhecer a verdade. Joaquim não queria conhecer a verdade, queria nem saber, começou a queimar, vamos queimar esse livro e pronto, acabou, como se isso resolveria o problema. Não resolveu, porque ele foi escrito de novo. E se fosse escrito 10 vezes, seria escrito novamente 10 vezes. No entanto, que chegou o nosso tempo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não ia se apagar a palavra. O braseiro tem que apagar, mas a palavra não se apaga não. O nosso braseiro tem que se apagar. Nós somos ignorantes demais, queridos. Por isso nós ficamos igual o balão: enche, esvazia, enche, esvazia, esvazia. Nós temos que ser cheio, manter-se cheio. Manter-se cheio do Espírito Santo é importante, sabe por quê? Porque quando Deus derramar, Ele derrama uma gota e transborda. Nós chegamos vazios na igreja, Deus começa a encher, na hora que Ele começa na metade, o culto acabou, você vai embora para cá. Agora, quando você está cheio, Ele dá uma gotinha assim, você...
É ou não é? Você chega aqui um pouquinho aqui, Deus só dá um... Começa a transbordar. Nós precisamos apagar o braseiro da ignorância. Não querer saber a vontade de Deus. Não saber o que Deus tem para a sua vida. Não saber os propósitos de Deus para a sua vida. O que Deus tinha lá no capítulo 39, versículo 3, o que Deus falou? Olha, se eles se arrependerem, eu vou trazer bênção, eu vou trazer meu perdão, eu vou trabalhar. Às vezes a nossa ignorância impede Deus agir na nossa vida. Nós temos que apagar esse braseiro da ignorância. Nós somos cabeça dura demais. Misericórdia. Quando eu li isso aqui, eu falei, eu sou ignorante demais, Senhor. Braseiro da ignorância, fogão da ignorância. Nós achamos que é vantagem ser ignorantes. Não querer conhecimento da verdade. Se envolva com o conhecimento, que é a verdade de Cristo que nos liberta. Conhecereis a verdade vos? Então, quanto mais eu conheço, mais eu sou livre. Mais ignorante, mais preso. Joaquim é um homem de extrema cadeia. Estava preso em si. Porque ignorante demais. Estava por cima, olha, eu estou, beleza, estou aqui, estou tranquilo, posso ser ignorante, não quer nem saber, põe fogo nesse trem aí. O ignorante cristão é aquele que não se rende a Deus. Não se rende. Precisamos apagar esse braseiro, querido. Precisamos deixar que Deus venha e olha, você apagar esse fogo estranho na sua vida. Tem mais? Joaquim era um homem duro de coração. Ao braseiro da dureza de coração. Nós precisamos perdoar e não perdoamos. É ou não é? Nós passamos anos, irmãos, sem perdoar. Que treino de coração. Fazendo mal. Você lembra do irmão, você vai matar aquele irmão? Eu quero matar aquele irmão. Você não fala, né? Claro. Não fala, mas o espírito, eu quero esgoelar ele. Eu quero que parente meu que se exploda. Ao Brasil. Ao Brasil, você está lá queimando a palavra. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar. Coração duro. Coração de pedra. Coração fechado. Joaquim era um homem assim, coração. Quero ler essa. Nada, não. Põe fogo nesse trem. Não era mineiro, não, né? Põe fogo nesse negócio aí. É o trem, põe fogo no trem. Não, não é? Põe fogo aí nesse negócio, não quer saber não. Coração endurecido. Quanto você tem um coração endurecido, a palavra de Deus bate, volta, bate. E o braseiro lá queimando. E você lá deitadinho na sua casa de inverno, acomodadozinho na sua casa, no seu confortozinho, com esse braseiro te esquentando. Apaga o braseiro da dureza de coração. Casamento nem se fala, né? Uma dureza de coração. Você tem que perdoar, não tem jeito, você tem que perdoar sua esposa. Ela vai te xingar demais, vai falar, 50 anos vai falar a mesma coisa. Vai falar. Tem um pato dentro desse banheiro, não arruma, não põe a toalha no lugar. Vai falar, porque você não está. Ela perdoa. E chateia demais, chateia. Olha o braseiro lá. Ela é desse jeito. Sabe por quê, querido?
Nós temos um coração endurecido, nós precisamos quebrantar o coração, nós precisamos, Senhor, coloca um coração de carne em mim, meu coração é de pedra, não perdoa. O marido faz raiva da mulher, 2 semanas, sem dar um beijinho. Não, né? 2 semanas é pouco, hein? Mulher faz raiva no homem, fica chato. Perdoa. Perdoa. Apague esse braseiro do coração endurecido, querido. Porque a palavra de Deus não pode bater e voltar, não. Ela tem que, retornar para Deus com um posicionamento seu. Quando a palavra de Deus chega para a nossa vida, ela necessariamente nos provoca a ter um posicionamento diante de Deus. E Deus vai olhar qual que é o seu posicionamento, sim ou não, como foi para Joaquim, qual foi o posicionamento de Joaquim, recusa. Quarto braseiro, estou andando um pouquinho mais rápido aqui, querido, é o braseiro da soberba. O homem soberbo, Joaquim, soberbo, achando que poderias. O que é soberba? É um orgulho excessivo. É um orgulho excessivo. Se você tem, achar que você pode ser alguma coisa sem Deus. Achar que você pode viver sem Jesus. Você não pode viver sem Jesus, não, querido. Aconteça o que acontecer, não largue a mão de Jesus. Pode acabar o mundo, pode acontecer o que for, não solte a mão de Cristo. Mas Joaquim não queria nada com Deus, soberba. Um ar de supremacia, que era o tal, um orgulho extremamente excessivo, que não deu para escutar a Deus. Apaga esse braseiro da soberba. Você é menos do que nada. Você sabia disso? A Bíblia diz, o profeta diz que as nações são menos do que nada. Não adianta vestir roupa bonita, sapato bonito, andar cheiroso, nós somos menos do que nada. Se Jesus não está na nossa vida, querido, se Jesus não está na nossa vida, o que seríamos de nós? Pensa nisso de vez em quando, é bom pensar. Se não for Jesus na minha vida, eu não estaria uma hora dessa. Isso é um forró qualquer aí, não é? Um arrastapé qualquer aí, cheio de demônio lá, se não arrastapé lá. Hoje não, você está no arrastapé aqui na igreja, cheio de santos aí. Glória a Deus. Deus você continua com arrastapé, só que é para Jesus hoje. O que seria de nós se não fosse Jesus? Apague esse braseiro. Apague esse braseiro. Pastor, dia de Pentecostes, queria unção, você vai ter unção. Quando você começar a apagar esse braseiro, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Quinto braseiro. Joaquim não queria escutar ninguém. Não escutou príncipe, não escutou escriba, não escutou nem a palavra, quanto mais não quis escutar ninguém. Um homem que estava com certeza isolado. O que estava perto dele era os puxa-saco. Os príncipes puxa-saco que estavam perto dele. Mas era um homem que estava isolado. É o braseiro da falta de comunhão. Tem gente que não quer ter comunhão com a igreja. Tem gente que não quer ter comunhão com os irmãos.
Não gosto de ficar muito misturado, não. Não gosto de ficar muito nhenhenhê, não. Não gosto de ficar muito dançando, não gosto de ficar... Se você não tiver comunhão com a igreja, com quem que você vai ter? Responde. Com quem que você vai ter? Vai sentar na mesa lá dos escarnecedores, como o Salmo 1? Vai sentar à mesa com quem não tem Jesus? Com quem que você quer ter? Com quem que você está gostando de ter comunhão ultimamente? Apaga o braseiro da falta de comunhão. Você tem que ter comunhão. Eu não gosto de igreja, você tem que estar na igreja. Eu não gosto de irmão, você tem que estar com eles. Você tem que estar na igreja. Não interessa, você tem que estar na igreja. Não interessa, você vai falar, você tem que estar aqui. Você é corpo. Não é corpo de Cristo? Você não é corpo de Cristo? Então, você está onde? Você tem que estar onde? No forró? Por quê? 2 mais 2 é 4, não tem porquê. Pode jogar bola? Pode jogar bola. Só não falar palavrão, não xingar lá, dar bons testemunhos, vai jogar bola. Pode jogar bola, pode fazer o que quiser. Mas a sua comunhão tem que estar aqui. Sua raiz está aqui, você está plantado aqui, você está no corpo. Tem gente que não gosta. Não gosto, pastor. O pastor Juninho, não gosto do pastor Juninho, não gosto do pastor. Apague esse braseiro da falta de comunhão. Você tem que tolerar o irmão mesmo. Suportar, tolerar, porque aqui não tem ninguém bom, não. Tem bonzinho aqui? Tem não. Só tem madeira de acaso, gente torta. Eu estou falando de mim. Se não for Jesus na minha vida, misericórdia. Quem é bonzinho aqui? Vai carruagem de fogo, pegar você e levar embora. Não, carruagem de Elisa já está meio apagada, já tem muito tempo, mas dá para buscar você. Tem muitos anos, né? Milhares de anos. Não é. Quanto é fácil, você tem que estar aqui, você tem que ter comunhão, você tem que suportar o irmão mesmo. Tem que suportar. Isso não é direito de você ser chato. Você é chato, você tem que melhorar a sua chatura. Tem que melhorar, tá certo. Tem que suportar você mesmo chato, mas você tem que dar uma melhoradinha. Não é? Tem que dar uma suavidade de vez em quando, dar um sorriso. Não? Apaga o braseiro da falta da comunhão, do desejo de estar na igreja. Joaquim estava enfiado na casa de inverno lá, só puxar saco, todo mundo querendo do olho no reinado dele, louco para ele morrer, para tomar o lugar dele. Ele estava ali, achando que não tinha comunhão. É aqui que tem alguém orando por você. É que a palavra de Deus vai ser profética para o seu coração. Aqui que Deus fala profeticamente para você, através da palavra, através do louvor, sei lá, mas Deus fala. Deus fala. Deus não deixa de falar, Deus fala. E mesmo quando Ele está calado, Ele está falando. Porque os olhos deles estão sobre toda a terra. Apaga o braseiro da falta de comunhão, que você vai ser mais cheio do Espírito Santo. Você começa a suportar o seu irmão, Deus se alegra, Ele está se esforçando em viver com aquele irmão chato. Deus pensa assim, Ele está se esforçando, olha que bom, aquele irmão chato, que ele está gostando do irmão. Deus se alegra com isso. Mais um braseiro da desculpa. O braseiro da desculpa, isso aí. Joaquim foi cortando e queimando, ele não quis nem saber.
e ainda quis mandar prender Baruque e Jeremias. Está igual nos nossos dias, né? O certo era errado e o errado era certo. Hoje também nós estamos vivendo esse tempo. Hã? É o que estamos vivendo nos nossos dias. O que é errado é certo. E o que é certo está ficando errado. Agora nós precisamos apagar o braseiro das desculpas esfarrapadas. Nós somos cheios de desculpas. Para Deus nós não podemos nada. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho compromisso, tenho que criar filho, tenho que fazer isso, tenho que trabalhar, e Deus fica em segundo, milésimo plano. Para com isso, irmão. Apaga o braseiro da desculpa, sim, pula de cabeça dentro da água. Pula de cabeça no Evangelho, se envolva com o Evangelho. Vamos parar com essas mentirinhas nossas aí, de, olha, não, para com isso aí. Seja transparente com Deus. Se você não quer orar, chega para Deus e fala, eu não quero orar. Eu não quero ler. Eu não estou com vontade disso, estou com vontade de ir na igreja, não estou com vontade de nada. Fala para Deus isso, não tem problema, não tem perigo. Mas vão chegar de desculpas esfarrapadas. Porque na medida que eu sou transparente, eu dou a oportunidade do Espírito Santo me convencer. Na medida que eu começo com as minhas desculpas, o Espírito Santo não se envolve com isso não. O Espírito Santo não se envolve com desculpas não. Mas se envolve com transparência. Na medida que você fala, olha, eu não quero, Deus vai começar a falar no seu coração. Fala, ó, você tem responsabilidade, você precisa, você, olha, e Deus te levanta. Deus te levanta. Mas você precisa pagar o prazer das desculpas. Amém? Estou pulando aqui os braseiros aqui, mas vamos chegar a isso. Os braseiros que Deus está querendo. O braseiro da vaidade, homem vaidoso, Joaquim. Extremamente vaidoso. Não é? O que é vaidade? É aquele que deseja preencher o seu vazio com ilusões. O vaidoso quer preencher o vazio com alguma ilusão. Deus não é ilusão. Deus é a verdade. Você pode ter sonhos, não ilusões. Você pode sonhar. Deus permite você sonhar à vontade. Agora, ter ilusões é diferente. Não dá. E a vaidade justamente é isso, você coloca no seu coração algumas ilusões, alguns pensamentos, alguns propósitos que não estão contidos à presença de Deus. Não estão. Joaquim não queria Deus no negócio dele, Joaquim não queria Deus no reinado dele. Talvez você não quer Deus na sua vida cristã. Olha, minha vida cristã, eu sou crente, mas não quero Deus. Mas tem gente que dá jeito para tudo. É a vaidade. Eu quero tocar minha vida cristã do jeito que eu quero. Eu quero fazer da minha vida o que eu quero. Eu quero fazer do meu reinado o que eu quero. Deus era o Senhor de Israel. Ele sabia bem disso. Mas ele não queria que Deus estivesse no reinado dele. Talvez você não quer que Deus esteja agindo na sua vida cristã. Apaga esse braseiro da vaidade. Deixa isso, apaga. Porque isso está queimando a santidade, está queimando aquilo que Deus quer falar com o seu coração, está queimando aquilo que Deus quer trazer de novo na sua vida. O braseiro aceso da falta de temor de Deus. A falta de temor. Não só o temor é respeito, não, o temor é medo mesmo. É ter medo. Mas não é um medo de se retrair. É um medo de se respeitar a quem Deus é. E você só tem temor de Deus se você conhece Deus. Você conhece o Senhor.
Joaquim não conhecia. Ele não queria conhecer a Deus. Mas na medida que você conhece o Senhor, a cada dia mais você vai ter que temê-lo. Porque Ele é grande, Ele é soberano. A cada dia que você conhece mais, mais temor você tem no seu coração. E você sabe que isso é bom? Para quê? Para fazer com que você afaste daquilo que é errado. E busque aquilo que é santo. O temor faz isso no nosso coração. Não é só, olha, estou com medo de Deus, não. É uma substituição do santo pelo profano. Porque o que é santo é bom, é agradável, faz bem a nossa alma. Então, querido, apague esse braseiro da falta de temor de Deus. Saiba que a palavra de Deus diz que nós somos comprados corpo, alma e espírito. O seu corpo é de Deus. O seu corpo físico, a matéria, é de Deus também, Ele comprou. Ah, vai virar pó, não interessa, mas Deus comprou. Ele já resolveu isso, Ele vai te dar um corpo glorificado, tá certo? Mas esse corpo também é dele. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita onde? Em nós. Ele está nessa carcaça aí. Ele está aqui dentro. Pela misericórdia de Deus, pensa bem onde que ele foi enfiar. Pensa bem em nós. É graça. É graça sobre graça. Pensa bem, Juninho, vem morar em mim. É graça, é amor. Amém? Pode ser mais um para a gente finalizar? Quantas horas? Mais um só. Estou pulando aqui, vai marcando aí. O braseiro da falta de submissão a Deus. Joaquim não era submisso. Ele não tinha submissão nenhuma a Deus. Não quis nem saber. Ele pegou a faca e foi picando. Foi jogando fogo. Ele não queria ser submisso. Ter submissão a Deus é muito difícil. Porque requer submissão a algumas coisas que Ele determinou sobre a nossa vida. E uma das coisas que Ele determinou sobre a nossa vida são os pastores. Sabia disso? É. A Bíblia fala que você tem que cuidar do pastor para que ele não esteja sofrendo. Se o seu pastor está sofrendo, não é bom para você, não. É um péssimo testemunho. Pastor que sofre. Sofre naturalmente. Pastor, já falei, é um abacaxi terrível. É muito sofrimento. Sofre pastor, sofre filho, sofre mulher, sofre todo mundo. Não, né? André está aí, sofredora. Dilma está aí, sofredora. Coitado. Sofre demais. Nós sofre demais. Mulher de pastor sofre. Que as mulheres de pastores estão aqui, levanta a mão. Então sofre? Cadê as esposas de pastores? Sofre ou não sofre? Demais. Sofre demais. Vale a pena. Sofre muito. Que não é fácil. Não é brincadeira. Mas nós vamos tocando com a graça de Deus. Fala a verdade. Amém? Então, submissão também diz respeito a você ser submisso ao que Deus definiu. Igreja não é lugar de entretenimento. Aqui não é lugar de entretenimento. Aqui é lugar de adoração. Eu quero ir para receber. E outra, aqui não é lugar de você
receber, é lugar de você entregar. Ah, mas eu estou recebendo. Não, você está entregando o seu coração para você receber. Se você não entregar o seu coração, você não recebe. É ou não é? Se você não abrir o seu coração, então tem que ter uma entrega, tem que ter uma renúncia. E Deus vai falar no seu coração. Mas primeiro você tem que entregar. Você está aqui porque você entregou o seu tempo. Você podia estar lá assistindo o jogo do Cruzeiro. Feliz Cruzeirense. Não sei nem o que deu lá, mas... 1-1? Aí, ó. Juninho, fica tranquilo. Eu estava ansioso, pensando que eu cheguei em casa, tio. Quanto será que estava? A mão coça de um celular para... eu lá na igreja, assim, tem jogo de, sei lá de quem lá, tá alguém lá, pode saber que tá, quem sabe o resultado, jogando. Mas, queridos, é importante que você esteja submisso às autoridades. Importantíssimo você estar submisso às autoridades. Não seja submisso, apague esse braseiro de submissão. O pastor vai te agradar 100%? Não vai mesmo. E outra coisa, nós não estamos aqui para agradar ninguém. Fazer a vontade de Deus. Hein? Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Não podemos. Às vezes até quero, mas não posso. Não vou trazer essa palavra, não, Deus, é muito forte, mas eu tenho que trazer, porque Deus falou. Submissão. Olha, é fundamental que nós tenhamos submissão. Porque nós nos colocamos no local correto da bênção de Deus. E tudo que Deus colocou de autoridade sobre as nossas vidas, nós temos que ter submissão. A Bíblia fala que nós temos que ser submissos às autoridades. Temos que ser. Porque isso é agradável a quem? A Deus. E nem tudo que é agradável a Deus é agradável a mim. Não é. Mas eu tenho que ser submisso. Nem tudo que Deus fala comigo eu gosto. Mas eu tenho que aceitar. Eu preciso aceitar. Porque se eu não aceito, eu sou submisso. Olha o Joaquim aí, ó. Olha o braseiro aí. Apaga o braseiro da insubmissão. Amém, queridos? Para a gente finalizar, você sabe como se apaga o braseiro? Como se apaga fogo? Como se apaga um fogo? O melhor é jogar o quê? Água. Para apagar esses braseiros, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Como águas cristalinas na nossa vida. Quando você deixa que o Espírito Santo venha e aquele fogaréu, você vem com a água. Acabou o braseiro. E as águas do Espírito vêm e tomam conta. Você pode ficar de pé um momento? Eu quero que você feche seus olhos por um momento.